Olá, bom dia. Bom dia, Tudo bom, gente? tudo bem? Edinal, você é do segundo trabalho, né? Empreendedorismo e flexibilização das relações laborais. Isso, E aqui nós temos também o Rodrigo, não é isso? Que é Olá, do primeiro trabalho, professora. né? Já Olá, tudo habilito bom? minha câmera. Você também sou assessor de sessão. Estou só Ah, fazendo os ótimo. ajustes aqui. Tá ótimo, perfeito. Só pra gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, professor. Rodrigo. Oi, Edna. Só tirando dúvida com você, eu posso entrar novamente assim, ficar com dois status aqui dentro do Zoom? Assim, Po- entrar com a mesma. Posso? Pode sim, tipo um backup para caso caia um, isso? Isso. Pode sim, só lembra de deixar o segundo no mudo, por favor. Ah, certo.
Rodrigo, como é que eu faço com vocês e boto esse fundinho no semeate? Oi, professor. Então, aqui no vídeo tem a abinha para cima, né? Você vai em configurações de vídeo. Aí do ladinho ali, ó, tem planos de fundos virtuais. Vídeo, plano de fundos virtuais. Aí deixa eu ver. Você ainda não tem, né? Deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui pelo chat. Arquivo aqui. Que daí fica todo mundo num padrão, fica bem bonito para tirar foto final. É, pois é. Ó, enviei no chat. Obrigada, viu? De nada. Vocês pegaram onde isso que eu tava por fora? A gente tem um grupo dos assessores e Ah, quem e viu ela pra também tá, gente Edna. foi a professora Aline. Ah, tá bom. Agora foi. Uhum. Você vai querer apresentar primeiro, Rodrigo? Pode ser, professora. Não, eu tô só seguindo a sequência que tá lá na programação. Mas se você quiser deixar a Edna ou alguém apresentar primeiro, não sei. Chegou a Maitê, né? Que é do terceiro trabalho. A Edna você trabalha junto com a. Bom dia, Maitê. Com a professora Daniela, né? Isso. Você conhece? Sim, a gente, enfim, também trabalhamos juntos. Ela é amiga e do nosso grupo da professora Ana Carolina Ah, Rodrigues. sim, sim, Né? verdade. Ela é ótima. Você é do É, Digitrab, é o grupo dela? é o Contrab. Tá Ah, o falando Contrab dela. o grupo de pesquisa? O Contrab eu também sou. A Ah, gente não se tá. conhece, né? Mas basicamente a gente tá Não, todo mundo junto ali. O Geraldo, que vai já entrar aqui. Mas eu tô falando que ela tem a Daniela mesmo tem uma pesquisa aí na USP sobre só o trabalho digital, né? Só não, sobre. sim, sim, é verdade. Ela é minha orientadora, a professora Dani. Ah, tá bom. Mande um abraço para ela. Tá, obrigada. Professora Gisele, só para te passar, a ordem para mim é que ela apareceu diferente, então a professora pode escolher. Para mim apareceu primeiro o trabalho empreendedorismo e flexibilização das relações laborais, em segundo ficou meus efeitos da plataformização, e em terceiro a terceirização no contexto bancário. Aí a professora pode decidir a ordem, sem problemas.
Ou Não, caso alguém queira apresentar primeiro, também fica à vontade. acho que é bom a gente botar para os apresentantes. Vai que alguém precisa fazer alguma coisa e tal. Tudo bem que a gente tem que ficar aqui até meio-dia, né? Mas vai que alguém quer apresentar logo. Inclusive, a gente pode decidir isso agora que já são 10h30, né? Que ordem a gente quer seguir. Alguém tem preferência? Alguém quer começar logo? Alguém quer ficar por último? Eu posso O pessoal vai ficar começar. todo nervoso. Eu posso começar, prof. Então, pronto. Queria, então, dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, né? Além dos apresentadores Rodrigo, Edna e Maitê. Temos aqui também Adriano, Rafael e Geraldo. Bom dia para todo mundo. Vocês têm 15 minutos de apresentação cada um, certo? A sugestão do CMEAD é que a gente apresente, todo mundo apresenta e no final a gente faz as considerações, amarrações que tenham em torno dos 3 trabalhos. Tudo bom? Tudo bem. Então, Edna, por favor, fique à vontade, sua apresentação. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, vou começar. Bom dia a todos. Meu nome é Edna, eu sou doutoranda em administração da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e nesta oportunidade eu vou apresentar esse trabalho que tem como título Empreendedorismo, Flexibilização das Relações Laborais, Inovação ou Precariedade. Esse trabalho foi elaborado por mim e também pela minha orientadora, professora Daniela Moscon. Uma das principais mudanças ocorridas no mercado de trabalho, elas são advindas das transformações tecnológicas, especialmente a economia de plataformas e a indústria 4.0. Elas estão redesenhando o mercado de trabalho, de modo que prevalecem formas mais flexíveis, individualizadas, precarizadas, mas simultaneamente controladas por tecnologia. Nesse contexto, surge também o discurso do empreendedorismo como alternativa à crise do emprego formal, impulsionada pela retórica da autonomia, da inovação e da liberdade individual. E aqui eu quero dar uma ênfase ao empreendedor autônomo, que é aquele profissional que trabalha de forma independente, sem vínculo empregatício, assumindo riscos e a responsabilidade pelo seu próprio negócio. Mesquita e autores, ele fala o seguinte, que esse tipo de empreendedorismo, embora influenciado por valores como autonomia, liberdade, autogerenciamento, em muitos contextos, ele se desenvolve em condições marcadas pela instabilidade, pela ausência de garantias sociais e pela baixa remuneração. O conceito de empreendedorismo ele evoluiu ao longo da história, né? Refletindo as transformações econômicas e sociais. Schumpeter, em 1942, ele já destaca o papel do empreendedor, fazendo o link com a destruição criativa. E o que é essa destruição criativa? É o processo pelo qual inovações substituem estruturas econômicas antigas. Vamos citar um exemplo: as locadoras de vídeo, que hoje foram substituídas pelas streams como Prime, como a Netflix. E em 1987, Peter Drucker, ele, de certa forma, coadunando com Schumpeter, ele associa o empreendedorismo à inovação e ao sucesso organizacional. Em 1990, Balmor já traz, né, uma nova perspectiva fazendo a diferenciação entre empreendedorismo produtivo e não produtivo. O produtivo é justamente aquele empreendedorismo que gera empregos, e o não produtivo é aquele que precariza trabalho. Em um contexto mais contemporâneo, Dodge e autores, ele traz que a expansão de significados do empreendedorismo abrange hoje aspectos culturais e analíticos, e depende muito do conceito institucional e também dos recursos que as pessoas disponibilizam. Muitos autores criticam essa perspectiva do empreendedorismo hoje, né? Esse discurso dominante de que o empreendedorismo ele é exaltado como inovação e liberdade, porém, na prática, surge como estratégia de sobrevivência no capitalismo neoliberal. Uma outra questão é que rompe com a proteção social coletiva, né? O Estado transfere a sua responsabilidade para o indivíduo, disfarçando a precarização estrutural como autonomia.
E daí surge o empreendedor por necessidade. Quem é esse trabalhador? São aqueles excluídos do mercado formal que recorrem à informalidade. Atividades como comida de rua ambulantes são romantizados, né, como empreendedorismo. E aqui surge o novo trabalhador. Quem é esse novo trabalhador? É o trabalhador flexível, multitarefa, sempre disponível, que simboliza o homem ideal do capitalismo moderno. E aí surgem as novas reconfigurações de ocupações, que os ambulantes passam a ser microempreendedores, músicos de rua passam a ser artistas independentes. Então, são narrativas que ocultam a falta de direitos e garantias. E aqui eu trago um outro conceito, que é a de flexibilização do trabalho, né, que ele se refere à capacidade de adaptar a estrutura, horários e os locais e os modelos de trabalho para atender tanto às necessidades dos empregadores quanto a dos empregados. No entanto, muitos autores divergem dessa positividade da flexibilidade do trabalho, porque ela é vendida como modernização e eficiência. No entanto, ela traz instabilidade, insegurança e desproteção, e ela amplia, né, a questão do trabalho terceirizado, autônomo e intermitente. A reforma trabalhista de 2017, né, legaliza esse trabalho intermitente. O trabalhador é convocado sob demanda, sem garantias ou previsibilidade. E aqui também eu trago 3 conceitos evidenciados por Souza 2021, que é o conceito de precariedade, que é o estado de fragilidade e instabilidade, de precarização, que é o processo histórico de aprofundamento da precariedade, e do precariado, que é justamente esse grupo social afetado pela ausência de direitos e vínculos. E aqui, os efeitos concretos de tudo isso, quais são? Né? A redução da jornada, a insegurança constante e isolamento social. Trabalhadores de aplicativos como Uber e iFood, por exemplo, são autônomos na teoria, mas vulneráveis na prática. E diante de todos esses conceitos, o meu problema de pesquisa é de que modo os trabalhadores autônomos interagem com as dinâmicas de empreendedorismo e flexibilização das relações laborais no contexto das transformações contemporâneas do trabalho. E o objetivo é justamente analisar como esses trabalhadores interagem com essas dinâmicas, né, dessas transformações ocorridas no mercado de trabalho contemporâneo. E aqui eu trago a metodologia. Esse trabalho é uma revisão narrativa em que as fontes de pesquisa se deram por meio de 2 bases de dados, a Scopus e a SPEL, e também outros artigos identificados nas referências consultadas. Também fizemos 3 streams de busca, né, com palavra-chave em inglês e português, e também com operadores booleanos AND e OR. E utilizamos também a ferramenta Litmaps, que é uma inteligência artificial que ela faz busca de artigos, tanto artigos recentes como mais antigos, e ela faz uma rede, interliga esses artigos, e também o Zotero, né? O Zotero é um gerenciador de referências, onde você pode montar a sua biblioteca, e ali você pode ler os artigos, fazer fichamentos, e teve também os critérios de inclusão, né, que foram incluídos aqueles artigos de relevância temática, rigor metodológico das obras, e também de exclusão, que foram justamente aqueles artigos que se afastavam do foco da pesquisa. E aqui eu fiz só um resuminho, como se deu a seleção dos artigos, né, que inicialmente tivemos como resultado 1.302 artigos, mas depois dos refinamentos e dos critérios de elegibilidade, foram considerados potencialmente elegíveis 55 artigos. E, para análise, né, dos estudos, fizemos uma matriz de extração de dados, onde utilizamos título, ano de publicação, os resultados, as lacunas, os principais resultados. Os resultados e discussões. O primeiro ponto, precarização do trabalho, múltiplas expressões sobre a lógica da plataforma e da informalidade. Bom, tiveram muitos mais estudos, mas não deu para colocar aqui, mas esses estudos, né, eles demonstram que a internacionalização da precarização ainda atua com nuances locais. Por exemplo, no Brasil, o discurso dominante de autonomia individual e também de trabalhador como empreendedor de si mesmo.
Na Romênia, adaptação constante a algoritmos de plataforma e a lógica algorítmica impõe ritmos e metas. Na Turquia, a crescente informalidade nas relações de trabalho e a insegurança trabalhista. Em todos esses países, há um ponto em comum, que é justamente a falta de regulação eficaz e proteções trabalhistas formais. Então, a globalização, a precarização é global, mas as causas são locais. Segundo ponto, empreendedorismo como solução à armadilha ideológica. Nesses estudos demonstram que a literatura se divide em duas grandes vertentes, que é a crítica ideológica, que é aquela que vê o empreendedorismo como forma de responsabilização individual, e a pragmática empírica, que reconhece seu papel como mecanismo de sobrevivência e mobilidade. Então, há um tensionamento entre discurso e prática. Enquanto o discurso institucional enaltece o empreendedorismo, na prática, ele serve em muitas situações para legitimar, né, formas de trabalho precárias e desprotegidas. O terceiro ponto é a flexibilização, liberdade ou vulnerabilidade. Nesses estudos, eles demonstram que a flexibilidade, embora muitas vezes promovida como avanço, ela aparece como um vetor ambíguo. Ambíguo por quê? Porque ela, de um lado, a questão formal pode ter efeitos positivos na saúde, e do outro lado, a algorítmica ou informal, que tende a mascarar relações precárias e amplia o controle do empregador por meio da tecnologia. A análise crítica, ela propõe que a flexibilização ela não é neutra. Ela depende do contexto institucional e também do tipo de vínculo e das condições materiais do trabalhador. Então, né, a flexibilidade, né, como considerações finais. A flexibilidade para uns representa liberdade, mas para outros significa insegurança e vulnerabilidade. Então, por isso, é essencial analisar as relações de poder e os contextos institucionais em que os trabalhadores estão inseridos. Ao enfatizar a responsabilidade individual pelo sucesso ou fracasso, as narrativas contemporâneas do empreendedorismo ocultam desigualdades estruturais e naturalizam a ideia de que o esforço individual é suficiente para superar diversidades. E outra questão é que, mesmo em condições precárias, muitos trabalhadores internalizam discursos de autonomia e liberdade. Essa construção subjetiva pode ser tanto uma estratégia de enfrentamento ou então um mecanismo de reprodução das lógicas neoliberais. Eu vou citar um exemplo aqui real. Eu peguei um aplicativo a semana passada e eu estava conversando com o motorista, perguntando a ele como ele se sentia diante da possibilidade, diante dessa perspectiva da empresa não garantir nenhum direito trabalhista. E ele falou para mim que não se sentia afetado por isso, porque ele estava trabalhando, ganhando dinheiro, que aquilo ali era suficiente. Então, eu não quis assim ir além, mas eu percebo que aquele discurso ou é uma forma, né, de justamente como está aqui, de enfrentamento contra um mecanismo de reprodução das lógicas neoliberais, porque assim não faz tanto sentido, talvez para mim. Mas assim, para ele está fazendo sentido e a gente está sabendo que ele está numa condição, né, de precariedade, por conta do que não tem esses direitos trabalhistas. E com relação às políticas públicas, né, para reduzir a vulnerabilidade e a instabilidade associada ao empreendedorismo autônomo e a flexibilização das relações de trabalho, é essencial proteção social adaptada às novas formas laborais, acesso a benefícios previdenciários para trabalhadores independentes, né, mecanismo de segurança econômica para períodos de baixa demanda, porque trabalhadores de comida de rua, por exemplo, na época de chuva eles não saem, porque não tem como vender. Regulamentação específica para trabalho em plataformas digitais e o reconhecimento de direitos básicos para trabalhadores autônomos. E como pesquisas futuras, estudos posteriores podem investigar de maneira empírica, como diferentes grupos de trabalhadores autônomos percebem e vivenciam a flexibilização e o discurso empreendedor, né, recortes específicos por gênero, faixa etária e setor de atuação, impactos da precarização na saúde mental dos trabalhadores e também estratégias coletivas de resistência à precarização.
E, para concluir, eu quero dizer que esta pesquisa integra a agência do Agenda do Contrab, que é um grupo de estudos, né, o qual eu faço parte, né, que se dedica à investigação crítica das transformações contemporâneas do mundo do trabalho, e ele é formado por 3 núcleos, né, que são trabalhos precários, imigrantes e refugiados e comunidades vulneráveis. E eu faço parte do núcleo de trabalhos precários. Aqui foram algumas referências que eu utilizei e eu agradeço a todos pela atenção. Excelente, Edna, muito obrigada. Obrigada também por usar bem o tempo, né? É, fiz algumas anotações aqui, Foram mas a quantos, gente volta no final. foram quantos minutos para ver? Foram 14 minutos na minha conta. 15 minutos em ponto. Ah, tá, ótimo. 14 e alguma coisinha. Agora nós vamos para a segunda apresentação. Pode ser você, Rodrigo? The Effects of Platformization. Pode ser sim, prof. Vamos lá. Você tem 15 minutos também. Ok, deixa eu só compartilhar minha tela. Todos conseguem ver minha tela? Sim, agora sim. Só falta Sim. ampliar. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Só um minutinho aqui. Então, muito bom dia a todos. Eu sou o Rodrigo José Gomes e eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho desenvolvido que se intitula Os Efeitos da Plataformização nas Relações de Trabalho, uma análise da precarização no ambiente digital. Ele foi escrito por mim, eu sou mestrando em administração na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na UTF-PR, e ele foi feito com uma parceria interinstitucional com o Vitor Gabriel Leite, que atua na área de computação, também na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e o Rogério Galvão, que atua na Universidade do Extremo Sul Catarinense. Então, iniciando um pouquinho ali, trazendo um contexto e a importância desse trabalho, a gente fala muito sobre o crescimento do trabalho por plataformas digitais nos setores de transporte, entregas e serviço. Como a gente avaliou, inclusive, o trabalho da colega, a gente vê esse crescimento atual e ele acaba sendo muito mais expandido, muito mais, recebendo um foco muito maior quando a gente avalia a questão que a gente tem no Brasil, que a gente não tem uma formalização do trabalho tão assídua. A gente tem muito essa questão do empreendedorismo por necessidade. E quando a gente vai avaliar o crescimento desse trabalho mediado por plataformas, a gente encontra principalmente essa migração acompanhada de uma ausência de um vínculo formal, a exclusão de direitos trabalhistas, que são as férias, previdência social, o DSR, o descanso semanal remunerado, e também uma jornada imprevisível, que acaba trazendo um desgaste físico e mental para essa pessoa. E a gente fala muito também, as plataformas trazem isso como um discurso de flexibilidade, um discurso de você é seu próprio chefe, de que você tem essa autonomia que acaba sendo mascarada, porque quando a gente vai para uma avaliação um pouco mais focada nessa relação de poder, a gente tem essa questão da gestão algorítmica. Então, quando a gente confronta esse discurso com o que realmente acontece, a gente vê uma transformação nas relações de poder que a gente tem hoje. E isso acaba acarretando a desresponsabilização da empresa justamente por conta de eu estou entregando para você que você pode atuar a qualquer momento, que você pode fazer a renda que você quiser, você entra no aplicativo no momento que você acha interessante, porém, por trás, quando você vai avaliar a gestão algorítmica, você vê que se a pessoa não entra em determinado horário, ela acaba recebendo uma penalização, se a pessoa acaba cometendo alguma falha durante o processo da entrega, o processo do transporte, ele também acaba sendo penalizado. Então a gente vê realmente essa transformação nas relações de poder.
Trazendo um pouquinho do objetivo e a questão norteadora da pesquisa, o objetivo principal ele foi realizar uma revisão integrativa sobre os principais impactos dessa plataformização nas condições e nas relações de trabalho. E também, quando a gente fala de plataformização, a gente está falando de execução de trabalhos mediados por plataformas digitais. Então, aqui a gente abrange entregadores de iFood, entregadores 99, plataformas como Lalamove, plataformas como Uber também, que acaba atuando nesse transporte de passageiros, além das entregas como um todo. Importante frisar que quando a gente fala dessa questão da plataformização, a gente retira dessa análise produtores de conteúdo, a venda de e-commerce, que ele acaba fugindo um pouco, por mais que ele seja mediado por plataformas digitais, ele foge do escopo da pesquisa. Então, como questão norteadora, foi elaborado quais são as produções e discussões acadêmicas atuais sobre a precarização e a plataformização do trabalho. Como referencial, a gente utilizou segmentações de pesquisa. Então, a gente utilizou ali principalmente Groman quando a gente vai falar sobre a plataformização, fazer essa definição do que realmente é a plataformização, a dataficação, então essa questão de a utilização dos dados, como que funciona um pouco essa questão da gestão algorítmica e também a racionalidade neoliberal. Utilizando o Groman também, a gente fala sobre a questão da comunicação e sentidos nas mídias de plataforma. Então, justamente essa questão de discurso. Então, como que a plataforma se comunica com essa pessoa e, em contraponto, o que essa realidade traz para a gente no íntimo de cada contrato, de cada termo de serviço. Machado e Zanoni a gente utilizou para embasar quando a gente fala das demandas de direitos no trabalho por plataforma. Então, são autores mais atuais e que trazem realmente essa discussão um pouco mais focada e atualizada. Cavazzani e Oliveira e Jangles a gente utilizou para falar um pouquinho sobre saúde ocupacional, sobre os riscos e também essa questão de como a gente utiliza atualmente esse discurso e como que esse empreendedor, essa pessoa que está atuando dentro da plataforma, ela acaba avaliando isso tudo. Então, às vezes, ela acaba desconsiderando que ela está trabalhando 12, 14, 15 horas, a parte mais de saúde, ela acaba desconsiderando esse risco por conta de, opa, eu preciso bater a minha meta diária de 200, 300, 400 reais diários. E a gente também traz ali Rodrigues e Luca, que é uma pesquisa atual, que ele vai falar muito sobre essa questão de narrativas de desgaste desses motoristas entregadores. Então, a gente vê que ali ó, de 2022, 2023, quando a gente chega a 2024 ainda, agora 2025, algumas pesquisas, então, alguns motoristas já estão virando essa chave, eles estão entendendo realmente que essa gestão algorítmica que está sendo realizada, ela não está sendo para o bem dele, e sim para o bem da plataforma, para essa progressão da empresa como um todo. Como metodologia, foi utilizado um desenho de revisão integrativa. Então, aqui a gente foca principalmente nos achados e também na prática social. A gente optou pela revisão integrativa justamente porque essa temática é uma temática que ela está bombando nos últimos anos, então é uma temática com grande relevância, uma temática que tem uma demanda de pesquisas muito grandes. Então, a gente preferiu focar nessa revisão justamente também porque a gente consegue discutir um pouco e aprofundar um pouco mais a discussão. Como técnica analítica, a gente utilizou análise de conteúdo de Bardan, porque os principais achados foram pesquisas que trazem uma discussão um pouco mais aprofundada, então a gente fez essa análise de conteúdo para categorizar e discutir melhor também esses resultados. Com protocolos, para seleção, a gente utilizou o protocolo Prisma e também para fazer a estruturação da questão norteadora, a gente utilizou a estratégia PICO. Então, na estratégia PICO, a gente utilizou a população sendo trabalhadores em plataformas digitais. A intervenção, a gente avaliou como modelos de trabalho mediados por essas plataformas. O C de controle a gente não utilizou porque a gente não realizou uma pesquisa aplicada para fazer essa comparação. E o output, que seria o fechamento, é os reais impactos nas condições laborais nas relações de trabalho. Como termos, a gente utilizou na pesquisa em português e inglês, a gig economy, platform work, economy precarious and precarity, digital platforms and platforms capitalism. Nisso, a gente também utilizou o operador booleano and, in, or. Então, aqui trazendo um pouquinho do nosso fluxograma adaptado Prisma. Então, a gente iniciou ali trazendo principalmente esses termos. A gente tem 41 artigos que foi considerado na base de Cielo.
Avaliados, então, pelo resumo, a gente avaliou esses 41. Alguns acabaram fugindo, então a gente removeu 18 por não atingirem a questão norteadora proposta. Avaliamos, então, a leitura na íntegra de 23 artigos, sendo removidos 5 por também não atenderem aos critérios de elegibilidade. Então, foram incluídos nessa revisão integrativa 18 trabalhos. Falando um pouquinho da caracterização desse corpus de pesquisa, então a amostra final ela contou com 18 artigos, sendo 42 autores, principalmente nas áreas de ciências sociais e ciências sociais aplicadas. Desses periódicos, 88,9 estavam no extrato Qualis A e 11,1 no extrato Qualis B. Na distribuição temporal, a gente vê um crescimento, principalmente ali na pandemia. Então, ó, 2021, 11%, 22, 38, 23, 33 e 24, 16. Então, a gente vê esse crescimento e essa constância na pesquisa, trazendo que esse tema é realmente importante. Como método dominante nesses estudos, foram estudos qualitativos, utilizando a aplicação de entrevistas e também uma análise documental, focado também na revisão teórica. Então, aqui, falando um pouquinho da caracterização do corpus, a gente fez essa definição e a gente elaborou uma tabela com esses 18 artigos, trazendo principalmente uma distribuição, incluindo o journal, né, o periódico que ele foi publicado, o extrato qualis, o ano de publicação, autores, títulos, metodologia e também uma síntese de resultados, para a gente trazer essa discussão também um pouco mais aprofundada nos nossos resultados. Então, como resultados, a gente fez essa análise temática, principalmente voltado para a análise de conteúdo de Bardan, de onde surgiram resultados que a gente categorizou em, digamos, categorias específicas. Então, no final, nós tivemos 4 categorias, sendo a primeira precarização. Então, dentro dessa avaliação dos artigos, a gente traz principalmente essa questão das condições, esses trabalhos nos trazem essa questão de jornadas fragmentadas. Então, você tem que a pessoa trabalha às vezes 1 hora de manhã, ela trabalha 3 horas da tarde, ela não tem, digamos, uma constância, ela tem essa fragmentação, justamente também por conta da dinâmica de aplicativo. Quando você vai avaliar os trabalhos, você vê que a demanda maior é no horário do almoço e também no horário das 7, 8 da noite que as pessoas estão chegando em casa. Então, nesse meio período aí das 2 até umas 4, 5 horas da tarde, essa pessoa ela acaba ficando muito ociosa por falta da demanda de entregas ou também de passageiros. A baixa remuneração também ela acaba sendo muito discutida, principalmente quando falam de o pagamento da entrega. Então, você tem ali questão de pagamento de 20, 30, 40 centavos por quilômetro rodado, o que acaba, às vezes, nem pagando o combustível dessa pessoa. A gente tem ausência dos benefícios também, que hoje, como os colaboradores, esses prestadores de serviço, eles estão acordando para isso, eles acabam avaliando essa ausência de benefícios também. Quando a gente fala de proteção social, eles entendem, aceitam, porém, eles sentem a falta dessa questão de lacunas em férias, eles não têm essa questão de previdência social, a saúde, eles não têm esse respaldo, por mais que a empresa tenha esse seguro contra acidentes, etc., ele não vê esse foco principal em horários de descanso. Como riscos, a gente tem o desgaste físico, psíquico, uma insegurança ocupacional. Então, hoje eu tenho muita entrega, amanhã será que eu vou ter também essa questão de muitas entregas? Então, isso acaba afetando o psicológico dessa pessoa. E uma autonomia retórica, porque tem essa questão da subordinação, ela é coberta pela flexibilidade. Quando você entra na gestão algorítmica, você vê que esse discurso de trabalho a qualquer momento, seja seu próprio chefe, ele não existe na realidade. Você é realmente controlado pela plataforma. A segundo tópico, ele gerou o resultado de tecnologia e controle. Então, a gente tem os algoritmos como gestão. Então, eles monitoram o desempenho, distribuem as tarefas, padronizam essas práticas dessa pessoa, escolhem qual é a metodologia que vai ser aplicada, para onde ela vai, qual que é a remuneração. Então, isso acaba sendo uma redefinição do paradigma de controle que nós temos hoje nas organizações. A opacidade, então, a gente tem critérios pouco explicados, uma baixa contestabilidade. Então, se acontece alguma coisa, a palavra do cliente é o que vale no final, então não tem essa questão de ouvir o indivíduo que está ali prestando o serviço. Então isso acaba também nublando um pouco da transparência da plataforma. Quando a gente fala de assimetria de dados, a gente também tem essa questão que as plataformas elas concentram muitas informações e dão acesso limitado ao trabalhador. Então, às vezes o cliente está pagando ali 15, 20 reais numa corrida e o colaborador está recebendo 8, 9, dizendo que o passageiro está pagando 10. Então, tem essa assimetria de dados e na transferência dessas informações.
Como efeito, a gente tem também a compressão de autonomia e a criatividade dos profissionais. Então, é realmente, seu trabalho é esse, você vai cumpri-lo, você finalizou, você será remunerado para tal. Então, você tem esse efeito na questão de tecnologia e controle. Falando um pouquinho de resistência e solidariedade, então hoje a gente tem uma ação coletiva voltada e crescente também no Brasil. Então a gente tem sindicatos, a gente tem a questão de greves, a gente tem rede de apoio, a gente tem uma mobilização digital por meio de plataformas, WhatsApp, grupos. Então você tem um pouco mais essa questão de cooperativa. Então esse cooperativismo está crescendo no Brasil. Então os indivíduos estão acordando para essa parte e estão também entrando com ações coletivas para realmente diminuir essa precarização. Como efeito político, a gente tem essa questão da contestação de estruturas de poder e também ampliar direitos. Então, hoje eles entendem que eles precisam sim dessa liberdade, dessa autonomia, mas eles precisam também de um respaldo, de um direito, de algo que traga para eles uma maior segurança. Quanto à agenda, a gente avaliou também que os trabalhos trazem que a gente precisa de regulações mais justas e também acesso a benefícios mínimos, sejam férias, sejam horas de trabalho, seja a questão do DSR. Então, esse colaborador, esse indivíduo, ele precisa sim de algo que dê um respaldo para ele, para a sua saúde, um descanso também para a parte da remuneração. E como último, a regulação necessária. Então, todos os trabalhos trazem esse vácuo normativo, essa externalização das responsabilidades da empresa sendo transferida para o indivíduo, e os mínimos cívicos. Então, essa questão da seguridade, uma remuneração mais justa, um direito a um descanso e também o direito à saúde. Quando a gente fala de equidade, a gente fala também de atenção a grupos mais vulneráveis. Então, seja grupo LGBTQIAPN+, negros dentro da plataforma que acabam sofrendo também racismo, questões de preconceito, mulheres que também estão atuando crescentemente nos aplicativos. Então a gente precisa dessa equidade também dentro da plataforma. E quando a gente fala do princípio, a gente fala principalmente da regulação como equilíbrio, não como barreira. Então a gente precisa também de uma inovação, com certeza, porém a gente precisa de uma justiça social. A plataforma não precisa visar somente o lucro, ela precisa desse equilíbrio entre focar também no indivíduo para que ele tenha uma melhor prestação de serviço. Então, como conclusão, a gente traz que a plataformização ela intensifica essa precarização e a exclusão de direitos básicos, uma desresponsabilização das plataformas sobre as condições de trabalho, a flexibilidade como justificativa para uma insegurança que esse indivíduo tem, e uma regulação, ela se torna essencial para evitar também a exploração e garantir a dignidade desse indivíduo dentro da prestação do serviço. Então, o estudo ele consolida umas avaliações da precarização digital. Como trabalhos futuros, a gente precisa também de políticas públicas eficazes e regulações éticas para a atuação dessas empresas e desses indivíduos dentro da plataforma. A gente também tem a necessidade de estudos longitudinais e regionais para que a gente entenda melhor a região e como está sendo realizada essa atuação. E a gente precisa de uma urgente adaptação legal às normas de trabalho digital, que a gente não tem hoje, a gente trabalha muito nublado nesse quesito. Então, muito obrigado. É um pouquinho das nossas referências. Seria isso. Passei um pouquinho, professor, desculpa. Não, na minha contagem você foi um ponto, a gente começou 10h47. Parabéns, Rodrigo, muito bom o seu trabalho, muito bom te ouvir. Fiz umas considerações também, mas vamos deixar para o final. Ok, Obrigada, viu? obrigado. E agora o terceiro trabalho é da Maitê, né? Exato. Terceirização no contexto bancário. Isso. Vou compartilhar minha tela. Tá bom. Estão vendo? Sim, Estão me ouvindo bem também? sim. Então tá, Pode começar. obrigada. Primeiramente, eu vou me apresentar. O meu nome é Maite Bram, eu sou professora efetiva da Universidade Federal de Pelotas, e esse nosso trabalho ele foi elaborado juntamente com a professora Luciana Novo e a nossa orientanda, a Isadora. Foi um trabalho que surgiu, né, de um trabalho de conclusão de curso, do curso de bacharelado em administração aqui, e o título é Terceirização no Contexto Bancário, Perspectiva de Trabalhadores Terceirizados de uma Agência na cidade de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. O nosso trabalho, né, a discussão teórica é bastante similar tanto ao trabalho da Edna quanto do Rodrigo, né, então vem trazendo uma discussão, né, sobre como esses novos movimentos, né, que as organizações vêm fazendo por uma barateação, por uma diminuição de custos, né, vem precarizando as relações de trabalho, né, e a terceirização, ela vem muito nesse movimento, né, de buscar contratações na prestação de serviço de uma forma mais barata. E a gente tem também como um ponto importante para entender essa dinâmica no contexto bancário, a reforma trabalhista de 2017,
né? Onde a gente teve a implantação e ampliação de formas atípicas de contratação, né? Muito pautadas, como a gente tem observado hoje na prática, em processos de precarização no mercado de trabalho. Então, o nosso objetivo é compreender quais são os desafios para esses trabalhadores terceirizados em serviços de mão de obra, no contexto de agência bancária, na percepção deles. Para entender um pouco, né, como se estabelece esse processo de terceirização dentro do contexto bancário, a gente observa, né, que o principal objetivo é transferir para terceiros a execução de determinadas tarefas, originalmente, né, que eram aplicadas pelas organizações privadas e atualmente públicas. E a terceirização, especificamente no setor bancário, ela se inicia ainda no início dos anos 90, né? Pensando o que eles chamavam até então de atividades fim. Então, a gente tem aí principalmente prestação de serviço, limpeza, segurança, vigilância, né? Que são os grandes, dentro desse contexto de organizações, o grande volume de serviços que são aplicados nas agências bancárias, né? Aí a gente traz alguns outros autores que já vão pontuar como isso vem se dando, né, na prática brasileira. Então, a questão da diferença salarial, a distinção de tratamento, né, entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador que é contratado pelo banco, né, pela agência, a diferença de enquadramento sindical, que é um outro ponto, né, que vem trazer mais uma dimensão de fragilidade para esses trabalhadores. E a gente observa, né, como os autores apontam, uma deterioração das condições de trabalho, queda no nível de renda e da qualidade de vida desses trabalhadores que trabalham com contratos terceirizados, né? Então, o nosso trabalho, ele apresenta uma abordagem qualitativa, né? Especificamente, foi dentro de uma agência bancária, um banco público, na cidade de São Lourenço, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, uma cidade com menos de 40 mil habitantes. Então, uma agência pequena, né, com colaboradores que têm uma relação muito próxima com os trabalhadores contratados da agência bancária. E outro ponto importante de mencionar nesse trabalho é que a Isadora, a nossa aluna, ela era funcionária terceirizada dessa agência, né? Então, ela tem também uma experiência prática de vivência, né? Foi assim que ela chegou para a gente, ó, professora, eu trabalho nesse contexto e eu gostaria de entender um pouco melhor isso, né? A coleta de dados se deu com entrevistas semi-estruturadas de observação. Os sujeitos, então, são todos os trabalhadores terceirizados na prestação de serviços dentro dessa agência. Então, do total, né? A análise de dados se deu pelo Vai método... ter, Oi. desculpa, travou um minutinho. Acho que a última coisa que você estava falando era sobre o perfil dos entrevistados. Você pode só passar de novo essa parte? Tá, desculpa. Não, imagina. A gente teve um ciclone que acredito que vocês tenham observado nas notícias, que passou na sexta-feira, então a coisa tá meio instável. Inclusive, eu sinto muito, tá? Obrigada. Então, a gente teve como perfil dos entrevistados todos os outros 5, né? Sendo que o 6º colaborador era a nossa aluna, Isadora. A análise de dados tem um método qualitativo e interpretativo. E sobre um pouco, né, o perfil desses entrevistados, a gente tem a predominância de trabalhadoras mulheres, né? Com escolaridade de ensino superior em andamento, dentre os entrevistados mais jovens, e ensino médio para os colaboradores com idade mais avançada, né? E o tempo de atuação profissional deles como terceirizados junto ao banco tende a ser longo, né? Então, apesar de serem uma relação instável, né? Eles vão trocando de empresa e se mantêm como terceirizados na agência bancária, alguns deles há mais de 10 anos. Então, os nossos resultados apontam algumas categorias que eu vou explorar um pouquinho agora a seguir. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tentou entender é como se relacionam esse trabalhador terceirizado com esse trabalhador que é efetivo, né? Que é o contratado pela agência bancária, o concursado, no caso, né? No caso desse banco em específico. Então, no início da fala, é sempre apresentado de forma positiva. Eu tenho um bom relacionamento, mas sempre vem um mas, né? E aí começam, né, a aparecer as discrepâncias, as dimensões de conflito,
né? Principalmente, né, eles colocam um relato de preconceito, inclusive por parte dos servidores concursados, né, que são considerados como pessoas menos inteligentes ou pessoas menos capazes por estarem, né, numa relação terceirizada. Eles também relatam que os próprios usuários da agência tratam eles em alguma dimensão com preconceito, e esse relato vem muito dos vigilantes, né, que tratam mais proximamente com os usuários da agência, né, e eles têm muita dificuldade com relação à autoridade ou à chefia dentro do ambiente de trabalho, né. Eles, em sua maioria, colocam o gerente geral como o chefe deles, né? Mas eles não enxergam a empresa terceirizada como uma referência nessa dimensão de hierarquia, né? E aí colocam que, por vezes, os próprios servidores do banco dão ordens, né? Esse é o termo que eles usam, para atividades a serem realizadas. De forma mais geral, aí os desafios que eles apontam, o primeiro é a jornada de trabalho exaustiva, porque a gente tem trabalhadores que trabalham no setor de vigilância, no setor de limpeza, né, que são trabalhos fisicamente muito exaustivos. Os vigilantes, eles ficam 8 horas em pé, a empresa não autoriza que eles sentem, então eles ficam toda a jornada de trabalho em pé. As trabalhadoras que fazem a higienização e limpeza também têm um trabalho, né, fisicamente demandante, em função de carregar baldes com água, o uso da vassoura, do rodo, são relatos que elas fazem. Todos eles apontam a falta de materiais adequados, os vigilantes, principalmente, e o pessoal da limpeza também. Essa dificuldade de saber quem é o superior no contexto de trabalho terceirizado. Muitos têm dificuldade em contratar a empresa terceirizada, né, empresa contratante, e um relacionamento muito difícil, no sentido de, por exemplo, se eles precisam sair para uma consulta médica, a empresa responsabiliza eles para encontrarem um substituto, né, porque o serviço não pode ficar descoberto. Todos eles reclamam da empresa terceirizada, apesar de não ser a mesma empresa, né, a gente tem 2 empresas que prestam serviço dentro dessa agência. E eles falam, né, o preconceito e a humilhação por parte de clientes da agência bancária. E esse relato é um relato de todos os terceirizados que têm contato com o público, que é o pessoal da vigilância, que faz o serviço de higienização. E com relação à precarização dos direitos, todos eles enxergam com muita clareza como essa relação. Óbvio que o maior comentário é com relação ao baixo salário, né? A reclamação que eles fazem com mais recorrência, né? Mesmo em alguns momentos da fala, eles colocaram que se encontram satisfeitos com o trabalho, né? Eu me sinto bem trabalhando aqui, mas o salário poderia ser melhor, mas eu poderia ter mais direitos, né? Ter mais benefícios. Eles observam isso, né? Dessa grande diferença salarial entre o servidor efetivo, o funcionário contratado do banco e a realidade de trabalho deles. Isso traz um sentimento muito grande de desvalorização e desmotivação na percepção deles, né? E a questão da instabilidade, né? E aí o discurso vem sempre no sentido assim, né? Bom, é ruim, mas pelo menos eu tenho a carteira assinada, né? No sentido de que é o dos males o menor, como a gente diz aqui, né? Então, aqui a gente traz alguns relatos deles, né? Principalmente desses processos, como eles têm muitos anos de empresa terceirizada, eles já passaram por alguns deles 3, 4, 5 empresas terceirizadas, eles contam, né, processos de abuso, né, que é o caso aqui da entrevistada A, quando eles simplesmente levaram um papel para ela assinar de demissão, para que ela pudesse, né, então ser contratada para a segunda empresa e não receber nenhum direito trabalhista. Eles forjaram um acordo com os trabalhadores, como se isso tivesse sido amplamente discutido entre eles. E aí ela comentou assim, ó, se eu não assinasse, eu não ia ser contratada pela empresa terceirizada nova. E aí, né, ela demonstrou assim que ela não tinha entendido muito bem o que era aquilo. E aí foi uma forma, né, deles
tirarem direitos, né, que ela teria de receber, né? E aí ela colocou ainda, né? Se a gente não aceitasse esse acordo, a gente não ia poder pegar na outra empresa. Aí a gente acabou não recebendo todos os direitos e ela coloca que isso é muito comum. A questão do medo da perda do emprego, né? E o medo da informalidade, né? É um outro elemento presente na fala dos entrevistados. E essa realidade de submissão às condições impostas, né? Então, bom, infelizmente, se é o que tem, né? Eu tenho pelo menos alguma dimensão de proteção social. E as nossas conclusões, então? O estudo evidencia as condições adversas enfrentadas pelos trabalhadores terceirizados, revelando como a terceirização contribui para a precarização dos direitos trabalhistas. E acho que vale pontuar aqui também como as empresas terceirizadas são nefastas e perversas, né, no sentido de precarizar uma relação já muito fragilizada, obviamente, para o trabalhador, né? Eles vão sempre tentar tirar do elo mais fraco, né? Ao expor as dificuldades no contexto da prática dos trabalhadores terceirizados, como salário baixo, falta de benefício, instabilidade e preconceito, busca-se contribuir para sensibilizar a respeito das consequências sociais e econômicas acarretadas. Eu acho que é uma dimensão que ainda se fala muito pouco, é sobre a dimensão de preconceito e de invisibilização desses trabalhadores, que é uma coisa que eu venho pesquisando desde o meu doutorado, e aí agora quando eu fui para a universidade, alguns alunos já aceitaram, né, o desafio da gente aprofundar essa discussão que ainda é muito pouco vista, né? E espera-se incentivar, então, o debate e a reflexão em prol da construção de políticas voltadas à melhoria das condições desse trabalho e a construção de caminhos para a valorização desses trabalhadores. O que a gente observa, né, pesquisando, e até como indicação de pesquisas futuras, quando a gente vai a campo e conversa com terceirizados, os relatos são muito similares, né, independente do contexto de trabalho, né, se a gente está falando em empresas públicas, se a gente está falando em empresas privadas, os relatos, né, das formas de violência, das formas de invisibilização, né, e as questões que são centrais, né, para a fragilização dos vínculos, elas se repetem, né. Então, acho que é isso que a gente tinha para conversar, e eu espero aí a consideração de todos para que a gente consiga, né, elevar a discussão do trabalho. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Maite. Excelentes questões que você levantou aí. Vou fiz anotações aqui. Bem, eu queria começar, era uma coisa que eu deveria ter dito no início, agradecendo vocês por terem submetido os trabalhos de vocês para nossa área, que é nova, né? O SEMEAD não tinha essa área de relações de trabalho. Então, é o primeiro ano que a gente está tendo isso. Eu não sei se ele está aqui, o Geraldo está aqui, queria agradecer ao Geraldo, que foi quem teve a ideia, me chamou, me convidou o professor Wilson. Então, aqui é a primeira sessão do dia desse evento, que pela primeira vez tem essa área de relações de trabalho, que, como vocês já apresentaram agora, 3 trabalhos com resultados que mostram que ela é fundamental, né? Que ela continua sendo importante. O Geraldo apareceu. Então, queria dizer isso, né? Que a gente continue fazendo trabalho nessa área, que a gente fortaleça, que no ano que vem a gente recebeu muitos trabalhos esse ano, foi bem rico, mais do que a gente esperava, e que ano que vem receba ainda mais, né? Então, primeiro, queria agradecer aí por isso. E segundo, agora falando dos trabalhos em si, dizer da qualidade dos trabalhos que vocês apresentaram aqui, né? 2 revisões amplas, com resultados importantes para a gente pensar o que é que tem sido construído na literatura a respeito desses temas, falando especificamente de precarização e tal, mas falando do trabalho da Maite também, desse trabalho que traz a realidade ali, né, no dia a dia, o que é mesmo ser um terceirizado, que, na minha opinião, aqui, pessoal que me estudando isso há um tempinho, não se distancia em nada dessa coisa do precarizado, e eu acho até que isso pode aparecer mais fortemente no seu trabalho, essa palavra precarização. Mas vou começar pelo começo aqui, falando do trabalho da Edna. Muito bom, Edna, a gente, né, todo mundo veio do Contrab e a gente não se conhecia ainda, então vamos conhecer os trabalhos dos outros aqui no SEMEAD. Acho que tem. A primeira coisa, Edna, que eu ia dizer é que eu fiquei um pouco confusa, porque quando eu li o seu trabalho, ele parecia um artigo teórico, né? Ele lá
disponibilizado lá para gente, o texto, ele parece um trabalho teórico, porque não tem nem a parte da metodologia, que é riquíssima. Então, eu fiquei em dúvida, assim, se não era para você ter apresentado já desde do texto que ele era uma revisão sistemática, com 55 trabalhos. Então, quando a gente lê lá, ele parece um trabalho teórico muito forte, muito importante, com temáticas interessantes e tal, mas quando você apresentou aqui, ele tem uma metodologia, teve uma metodologia que para construir aquilo ali, que a gente chamaria de revisão sistemática da literatura e tal, com muita riqueza de quantidade mesmo de trabalhos, de artigos e tal. E aí eu sei que enfim, tem as limitações da quantidade de páginas do SMA, de aquelas coisas todas que a gente passa, né? Mas acho que daria para você ter mencionado a metodologia em meia página, uma página, porque é muito rica, né? Então, eu só fiquei um pouco confusa por isso, né? Parecia teórico quando eu vi, e aqui parece um artigo de revisão. Quando você for mandar para uma revista, você vai ter que definir, acho que, né? O seu artigo de revisão ainda é mais forte, porque ele tem elementos metodológicos muito importantes. E aí também o objetivo, fiquei um pouco desconectada, assim, porque você botou lá nos seus objetivos que alguma tinha especialmente, tem assim, como trabalhadores autônomos urbanos, em especial ambulantes e vendedores informais de comida, vivencia o empreendedorismo em um contexto de flexibilização. E aí eu acho que no resultado isso não apareceu muito especificamente, essa coisa dos ambulantes e dos vendedores de rua, né? Eu entendo que a gente faz trabalhos, né? Então, uma parte é teórica, tudo do grupo de pesquisa, né? Uma parte é empírica e tal. Então, eu só queria te chamar a atenção que talvez para esse trabalho não caiba essa partezinha relacionada a trabalhos ambulantes, vendedores de rua, porque você não tratou deles especificamente, você estava tratando da parte teórica e levantamento do referencial, entende? Você está falando dessa questão de maneira mais ampla. Depois, acho que na sua questão, na sua parte empírica do seu trabalho, da sua pesquisa, aí sim você deve ter falado com eles em especificamente, e é interessante saber como é que eles veem esse fenômeno, né? Então, meu entendimento foi um pouco isso, né? Assim, de que talvez dá para reajustar esse objetivo geral e quando for para uma revista aí botar toda a metodologia, dizer que ele é um artigo de revisão e tal, aí a discussão teórica que já está lá fica mais fortalecida, ok? Tem uma questão que me chamou a atenção quando eu li o seu trabalho também, que essa questão do empreendedorismo, né? Que a gente vai, nossa, é o pano de fundo de tudo isso, né? Essa coisa de chamar de empreendedor, de empreendedorismo, aí você foi lá, fez um levantamento muito bom do referencial sobre o que é empreendedorismo, dos tipos de empreendedorismo, e aí, com a minha perspectiva sobre isso, já é crítica de partida, eu fico muito incomodada de falar desse empreendedorismo não produtivo. Porque ninguém fala de trabalho não produtivo. Que empreendedorismo é esse que não é produtivo? Eu fico. Não estou dizendo que você não deveria falar disso, né? Você citou o autor que trouxe isso. A minha questão aqui não é nem com você. É se a gente deveria ficar olhando para esse conceito de empreendedorismo não produtivo ou tratar isso como empreendedorismo. É esse o meu ponto, entende? Eu acho que a gente deveria assumir essa postura crítica de dizer que isso não é empreendedorismo. Isso é uma maneira de usar essa palavra, que é tão valorizada, tão bonita, tão importante para o desenvolvimento de um país, num contexto que não é de empreendedor, né? Quando ele diz assim, empreendedorismo não produtivo é esse dos trabalhadores precários. Pronto, não é empreendedorismo, entende? Então, o meu ponto aqui é muito sobre, para a gente talvez fixar, assim, discutir esse conceito já do início, dizer, empreendedorismo é isso, isso aqui não é empreendedorismo. Isso aqui é trabalho precário, isso aqui é trabalho plataformizado, subordinado a uma plataforma, e todas essas questões, entende? Eu entendo que você trouxe, exato, Gerardo, essa tentativa de mascarar a precarização, e se a gente usa essas nomenclaturas, a gente está reforçando isso, eu acho, na minha opinião. Está fazendo o trabalhador achar que ele é empreendedor. E por mais dolorido que seja, às vezes, dizer para o trabalhador, olha, então, isso não é empreendedorismo, a gente tem que dizer, porque senão o trabalhador vai sempre ficar nessa perspectiva de que dali, que para mim empreendedorismo é isso, né? Vou botar o meu capital, mesmo que seja pouco, nesse negócio, ainda que seja o empreendedorismo por necessidade. Aí é uma outra questão. A gente pode discutir até se existe e tal. Acho que existe, assim, né? Acho que é empreendedorismo que eu quero dizer. É, mas ali a ideia é que ele vai ter um ganho de escala e um dia ele vai ser o patrão e vai ter os trabalhadores para ele. Essa virada,
essa perspectiva de que vai ter essa virada, de que depois eu deixo de ser o único trabalhador e eu vou ter um conjunto de subordinados, ainda que seja, sei lá, uma padaria, tenho 5 pessoas subordinadas a mim, aí eu sou empreendedor. Agora, se eu trabalho para uma plataforma, ainda que eu não veja que é uma plataforma, né? Que eu esteja lá no aplicativo, mas que eu não tenho nenhuma possibilidade de virada, de crescimento, de ganho de escala, não sei como é que isso é empreendedorismo, entende? Então, eu acho que fazer esse, na hora que a gente diz é uma perspectiva crítica, então a gente já não vai usar essas nomenclaturas, na minha opinião, sabe? Mas achei ótimo que você fez esse levantamento até para fazer essa diferenciação, né? O que é empreendedorismo e o que não é. Tudo bem. Depois, se você tiver, enfim, eu vou falar 5 minutos sobre cada trabalho e vou abrir para a gente discutir todo mundo, né? Ah, certo. Então, eu falo depois, né, que você Pode ser? falar dos Que outros, aí pode sim. você anota, aí a gente abre uma fila aqui de comentários e tal, tá bom? Sobre o trabalho do Rodrigo, né? Muito bom aqui. Também é uma revisão, aí ele já apresentou todos os dados da revisão, a gente viu ali, né? Prisma e tal. Achei muito bom, Rodrigo, quando você fala dessa coisa do motorista estar virando a chave, acordando, porque a minha tese foi com motorista de aplicativo e já no final, eu comecei em 2018, era uma romantização grande sobre esse trabalho, era difícil escutar eles falarem alguma coisa negativa, lá no final a gente vai, né? Eu tinha trabalhadores que diziam assim, ah, olha, se você me der uma CLT agora, eu rasgo na sua frente. Ele era assim, bem. E aí, no final da entrevista, ele dizia: mas eu não estou vendo meus sobrinhos crescerem. Ele não tinha esposa, não tinha família, menor assim, o que ele tinha eram esses sobrinhos que ele não estava vendo crescer, porque ele trabalhava 14 horas por dia. Então, quando você vai aprofundando a questão, a pessoa vai trazendo essas questões mais complexas, mas nos últimos anos, aí sim, eu acho que os trabalhadores já não têm mais tanta romantização. Alguns que são mais jovens, né, nesse trabalho, talvez ainda, ou alguém que tem essa perspectiva liberal tão forte que diz, não, eu gosto do meu trabalho, não quero estar subordinado a ninguém e tudo mais. Mas a maioria está percebendo que essa autonomia é limitada, que ele pode trabalhar quantas horas ele quiser, mas ele não pode trabalhar menos de 12 horas por dia, senão o dinheiro não vai fechar, a conta não fecha no final do mês. Então, tem uma autonomia de horário, mas ele tem que pegar os horários de pico, porque senão ele não fecha o dinheiro também. Então, né, se ele tiver alguma discussão com um passageiro, ele pode ser excluído da plataforma sem ter nenhum direito de falar sobre nada. Então, não é isso que se vendeu. As pessoas, né? Então, eu acho que sim, eu concordo com você e que a literatura já está apresentando isso, né? A maneira como a literatura. Inclusive, quando eu comecei isso em 2018, a minha pesquisa, né? O fenômeno era tido como economia compartilhada. Ela ainda tinha, que é um olhar muito positivo sobre esse fenômeno, né? Eu tenho meu carro e compartilho com o outro, e tinha uma ideia de que isso ia reduzir o número de carros nas cidades, porque as pessoas iam parar de comprar carro e só iam usar isso, entende? Quando a gente olha assim, agora olhando para trás, a gente até ri, né? Porque foi exatamente o contrário do que aconteceu. Então, eu acho bom que isso apareça nos seus resultados, assim, essa, a própria formatação da literatura mostrou que a perspectiva dos trabalhadores sobre o fenômeno vem mudando, o que eu acho que é bem positivo, né? Para gente que entende esse trabalho como precário, assim. Fiquei em dúvida que no seu trabalho você disse que usou, na sua metodologia, análise de conteúdo, Bardan e tal, mas na apresentação em algum momento você usou análise temática. Fiquei achando mesmo que é mais para temática, não sei, para você pensar, porque elas são diferentes, né? Ou é temático ou é de conteúdo, até onde eu sei, né? Inclusive a temática tem outras autoras, não sei se são francesas e tal, que tratam de análise temática. E aí fiquei com a dúvida, né? Por que só até acho que já sei a resposta, não sei, arriscaria dizer que é por causa do tempo, mas por que só de 2020 a 2025, né? Fazer essa revisão, né? Você teve 18 trabalhos que você realmente analisou, mas se você pegar há mais tempo, talvez de 10 anos, ou sei lá, desde que o Uber chegou aqui, talvez você vá conseguir ter um panorama melhor de como esse fenômeno mudou, quanto a literatura evoluiu em termos de quantidade também, sabe? Então, eu sei que, né, eu tô dizendo, eu desconfio que seja por causa do tempo e tal, mas se você quiser, e esse trabalho tem muito potencial para andar aí para revistas e tal, acho que a sugestão é, infelizmente, ter mais trabalho e olhar mais anos para trás, entendeu? Acho que pode ser uma boa. E para finalizar, o trabalho da Maitê sobre terceirização, né? Parece até que ele é um trabalho diferente dos outros dois. Aí, quando ela vai chegando no final, a palavra precarização aparece fortíssima, porque no final das contas é disso que a gente está falando, né? Eu até falava isso uma vez na discussão, acho, não sei se foi semiária ou na página,
Que para mim, terceirização e uberização são apenas duas faces do mesmo fenômeno, né? A empresa terceiriza para uma empresa, um banco público, né? Terceiriza algumas atividades para uma empresa terceirizada, pessoa jurídica, e o que é a uberização? Se não terceirizar um serviço para uma pessoa física. Nada mais do que isso, né? Então, para mim, terceirização e uberização é o mesmo fenômeno, só muda essa coisa de que é uma pessoa física, outra pessoa jurídica, e né, a pessoa física tem essa plataforma mediando aí, mas todos estamos falando de precarização do trabalho nas duas facetas aí, né? O que me pegou também é que no seu texto, você trouxe trabalhadores que são desses trabalhos que não são centrais do negócio, né, no banco. E o que mais pega na precarização, da terceirização, é que em 2017, acho que foi 2017, né, que nós aprovamos uma coisa que liberou a terceirização para qualquer. Ficou a critério da empresa se arriscar ou não a terceirizar, porque é um risco. Se você pode terceirizar um serviço e aí cai a qualidade do serviço, quando é banco, né? O nível de informação que você está terceirizando pode ser um risco absurdo para o banco. Então, as empresas dizem, não vou terceirizar aqui também não. Vou continuar terceirizando só. Mas tem algumas áreas, sei lá, universidades privadas, que pode terceirizar o professor. E aí, ela deixa de ser uma empresa, ela é só uma aglomeração de, né, PJs e tal, aquelas, enfim, novas configurações aí. Então, isso é importante, mas não é a questão do seu trabalho, porque o seu trabalho continua pegando esse trabalhador que ele não é da atividade fim, né? E o que me pega aí é essa relação dúbia, né? Eu nem sei quem é o meu supervisor da empresa terceira. Porque o que me importa, quem me afeta o dia a dia é a empresa onde eu trabalho, localmente, é o banco que eu trabalho. Então, o trabalhador terceiro tem algumas, inclusive a gente que estuda comprometimento, tem dualidade de comprometimento, porque eu não sei se eu me comprometo com o lugar que eu estou, ou se eu me comprometo com a empresa que me paga, que eu nem vejo, eu nem, entende? E aí eu estou construindo a conexão com as pessoas dessa empresa aqui, e daqui a 2 meses ele me muda de agência, eu vou trabalhar em outra agência. E aí eu nunca consigo criar né, um grupo com ninguém, assim. Então, acho que essa dualidade é uma coisa importante da precarização desse pessoal, né, do seu trabalhador investigado. Do ponto de vista da metodologia, eu fiquei pensando, né, você tem uma aluna lá, será que não cabe, não sei se é muito arriscado, se é demais, uma observação dessa aluna, sabe, ela construir um conjunto de observações sobre como é esse trabalho, e aí você tem dois olhares, né, você tem as entrevistas com trabalhadores, é a observação de uma pessoa que não é terceira. Como é que ela vê isso? Como é que ela vê terceirizado? Como é que ela vê como as pessoas tratam terceirizado? Sei, talvez um conjunto de anotações aí ao longo de uns meses, algumas semanas, talvez, pudesse ainda incorporar, né? Aí, como eu falei, alguns desafios que você apresentou parecem ser mais da natureza do trabalho, não só da terceirização, que não deixa de ser juntos, mas assim, a gente está falando, ele passa 8 horas em pé como segurança. Se ele não fosse terceiro, ele não ia passar 8 horas? Entende? Assim, eu acho que isso é algo, tá faltando material para fazer a limpeza adequada, né? O pessoal, as mulheres da limpeza falaram. Aí, será que isso é da natureza desse trabalho ou é porque da falta de recurso? Que o banco é que não paga mesmo, entende? É claro que passar 8 horas em pé, não poder nem sentar, não ter, isso é traço da precarização desse trabalhador que é terceiro. Mas ele é por causa da natureza do trabalho, na minha opinião. Não é porque ele é terceiro, entende? Então, a causa é de outro lugar. Mas isso afeta também, obviamente, a qualidade de vida dele, as condições de trabalho e tudo mais. Acho que só fazer essa diferenciação, porque uma coisa que é absurda é esse trabalhador faltar e ter que ser ele indicar um substituto. Isso é uma coisa que é um traço claro da precarização, e aí sim, é totalmente ligado a essa coisa da terceirização, né? Tem um filme que eu sempre passo para meus alunos aqui agora na UFC, que chama Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, um diretor ótimo, super crítico, sugiro para quem quiser assistir. Ele é um entregador, né, da Amazon. Ele tem uma van e tal. Aí fica todas essas discussões e tal da plataformização do trabalho. E uma coisa que me pega é justamente isso. Assim, quando ele entra, olha, tudo aqui é seu, tudo é responsabilidade e tal, não sei o quê. Aí quando chega a parte de, eu quero levar minha filha. Não, não pode.
não pode. Ó, você segue a rota que a gente estabelece, os clientes que a gente diz, mas então o trabalho não é meu, né? Aí ele vai percebendo que o trabalho não é, ele não é autônomo de nada. E essa é uma das coisas que aparece no filme. Se ele faltar porque ele ficou doente, porque o filho precisou dele, ele tem que indicar um substituto, senão ele perde toda a rota e todo o dinheiro. Então, essa responsabilidade por organizar o trabalho é um traço claro da precarização desses trabalhos, né, que acontece tanto no trabalho plataformizado como no segurança lá, na moça da limpeza lá do banco, que você entra público, você achando que só tem servidor aqui. Não, 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 né? E aí o que a gente já sabe, né, que se reforça com vários trabalhos outros anteriores, baixos salários, falta de direitos e benefícios, muita instabilidade, talvez. Então, acho que foi ótimo, muito bom essa coisa, tipo, é ruim, mas é CLT, que é com a precarização afeta todos nós. Ela afeta quem está precarizado agora e afeta aqueles que têm medo de ficar precarizado. Que é a maneira de todos, não, eu vou me agarrar aqui nesse meu trabalho, porque ele é ruim, mas pelo menos tem os direitos trabalhistas. Tem gente que está pior. E aí essa reação em cadeia prende a todo mundo. Prende todos nós. Né? Não só quem já está no trabalho. Mas o meu medo de deixar de ser servidor e voltar a ser precarizada, né? Nossa, é grande. Então, eu me agarro aqui com o meu trabalho, entende? Ela faz todo mundo se unir, no se segurar no seu trabalho que você tem. Aí eu só acho isso, que você deveria, já desde o início, relacionar isso com precarização. Acho que falta trazer essa discussão, trazer esses referenciais, porque lá no final aparece, né? Você mostrou aqui. É um trabalho precarizado. E aí, que elementos de precarização tem nele, além do que você já colocou? Ok? Eu falei demais, obrigada. Eu vou deixar agora em aberto e vamos administrar quem quer falar primeiro, quem quer falar em segundo. Mas eu já queria abrir para a Edna, que já tinha uma pontuação a fazer, e depois, em seguida, a gente vai botando os comentários de vocês, ok? Ô, professora, eu agradeço assim muito pelas suas observações, né? Muito obrigada. Eu estou percebendo, né, que assim o interessante da gente participar de congressos, participar de eventos, é muito importante porque os professores, né, as pessoas que estão nas sessões sempre vêm assim para agregar, né? Sempre vêm para agregar com o para o nosso trabalho. Então isso é muito importante. Eu quero só falar uma coisa sobre a metodologia. Veja, de fato, eu me passei, professora, porque, assim, foi feito muito em cima da hora. De fato, eu admito, assim, eu ainda estou fazendo doutorado e eu estava fazendo 4 disciplinas, então muito corrido. E aí, quando o Geraldo falou bem assim, falou para a Dani, foi adiado o prazo, é para tal dia. E aí eu tive que parar tudo para fazer, então foi um rebuliço, assim. Aí eu me passei de colocar metodologia. E também com relação ao objetivo, eu coloquei errado, porque esse objetivo é do meu projeto de tese. E aí, depois, assim, logo quando submeti, eu percebi, está errado. E aí eu fiquei aguardando, e aí os 2 avaliadores pontuaram isso. Por isso que eu mudei na apresentação. A gente E com, entende, Edna. Super, já passamos todos por isso, entendemos super. E com relação ao empreendedorismo não produtivo, você pode observar que tem 2 partes aí, duas partes, que é o empreendedorismo positivista e outra parte, outro tópico, que é o empreendedorismo crítico. Então, eu quis colocar mesmo assim, tudo assim, o que eu encontrei, né? Tudo de positivo sobre o empreendedorismo nessa parte. Mas aí eu concordo com você que não existe mesmo empreendedorismo não produtivo. Pode até existir na teoria, mas na prática não. Que ele fala que é um empreendedorismo que precariza trabalho. E aí eu pensei, pode ser a Uber, sei lá, 99, essas empresas aí terceirizadas da vida. E aí foi isso, prof. Mas eu te agradeço muitíssimo, viu, por essas observações. Achei ótimo, Edna, porque aí eu não acho que você tem que tirar, né? Talvez você possa tirar, mas acho que você pode manter essa coisa o que é empreendedorismo não produtivo e aí você fazer a crítica. Se Sim, você achar que deve, né? Eu diria assim, olha, mas isso aqui já mostra uma inconsistência nesse conceito, na minha opinião. Aí você faz a crítica certo, e deixa lá, entende? Ou então você pode tirar, entendi. se você quiser. Estou pontuando que acho que é uma questão que a gente deveria olhar com criticidade, essa coisa de chamar que a gente naturaliza, entende? Mas eu achei ótimo Entendo. que você trouxe todas essas nomenclaturas de empreendedorismo. Enriqueceu bastante. Obrigada, prof.
Agora tá liberado, gente. Quem quiser, é só levantar a mão. Se os autores, né? Maite quer falar? Posso falar? Fiz umas anotações aqui. Primeiro, professora Gisele, queria agradecer as contribuições, né? Acho que existe aquela cegueira quando a gente chega num nível do trabalho, né, que a gente já não enxerga mais aonde a gente pode atacar, né, onde a gente pode discutir. E isso acontece, inclusive, quando existem duas professoras trabalhando em cima do trabalho, né? Então, acho que por isso que acho que isso que a Edna traz, né, a vantagem dos eventos é esse, né? Oxigenar trabalhos e apresentar olhares, né, diversos sobre temas que a gente já tem tão próximos do coração, né? Acho que o primeiro ponto que eu queria tratar é a questão da observação. Então, eu propus para a Isadora isso. Só que acontece, ela era trabalhadora terceirizada da agência e ela não se sentiu à vontade de se colocar nessa posição, né, de recolher dados ativamente, né? Ela é jovem, ela é muito jovem, ela está numa relação de trabalho muito precária, então a gente entende, né? E eu disse, não, Isa, se tu não te sentes à vontade, né, vamos fazer então e teve muito receio por parte dos colegas terceirizados também, sobre o que falar, sobre como esses dados seriam usados, né? E muitos deles só aceitaram conversar com a Isadora porque já conheciam ela, né? Se fosse uma pesquisadora terceira que tivesse chegado lá na agência, que não fosse servidora, se fosse terceirizada que nem eles, provavelmente eles nem teriam falado, né? Então, é essa dualidade do pesquisador que trabalha no ambiente, né? Onde está fazendo a pesquisa. Maite, Então, por isso, desculpa. Eu acho que você pode colocar isso que você está falando aqui. Dessa tá? dificuldade, dessa reticência do pessoal em dar entrevista, né? O Uhum, medo, porque isso já diz tudo, né? A pessoa tem medo de uhum, falar sobre o seu trabalho, isso já diz uhum, mais do que o que ela disse lá na gravação, entende? Então, acho que uhum. esse contexto da coleta pode ser uma coisa enriquecedora. Tá, muito obrigada. Outro ponto já anotei aqui. Essa discussão sobre a natureza do trabalho, acho que é importante também fazer um contrassenso, né? Ver efetivamente o que é. E acho que outro ponto, né, que tu fala que são atividades acessórias, né? Não são atividades fins. Quando a gente estava concebendo esse trabalho, uma coisa que a gente pensou em trabalhar foram os correspondentes bancários, porque aí sim é terceirização da atividade fim do contexto de banco. Só que a gente teve muita dificuldade de pensar como acessar esses correspondentes, né? Que eles também têm uma relação precária, né? E a gente não encontrou nenhum trabalho que falasse especificamente, né, sobre esse processo de terceirização no correspondente, mas tá na lista aqui, né? Quando aparecer um outro orientando, a gente vai trazendo essa dinâmica, né? Porque a gente ponderou isso, né? Mas aí por uma questão de conveniência, né? Acabou que fazer a entrevista dentro da agência foi o que era possível. E outra coisa que é importante pontuar é que, por isso que eu falei assim, que é uma cidade pequena no interior, a dimensão do trabalho informal numa cidade do interior pequena, no interior da Zona Sul, que é uma região super pobre aqui no Rio Grande do Sul, esse medo do desemprego e aí tu te torna vítima dessa empresa terceirizada é muito maior, né? Principalmente se a gente pega um trabalhador que não tem nem ensino superior, né? Que está ali de nível médio. Então, é como a professora Gisele muito bem pontuou, né? Esse medo, né? Ainda pelo menos a CLT tá muito encucado assim na cabeça desse trabalhador. E aí ele se submete a diversas formas de violência e eles enxergam, acho que isso é importante pontuar. O trabalhador ele é consciente que ele é vítima de diversas formas de violência, de assédio, né, de inclusive violência patrimonial, que eles estão deixando de receber valores que são direitos deles, mas eles não se manifestam, não procuram os direitos porque eles sabem que é isso ou não é ou é a rua, né? Então, eu queria só fazer essas pontuações e deixar tempo aí para o Rodrigo falar, que provavelmente deve querer fazer considerações. Muito obrigada a todos. Obrigada também. Então, professora, gostaria de iniciar agradecendo também as ponderações, as observações do trabalho. E já começo respondendo ali sua principal pergunta, né? Por que de 20 a 25? E realmente foi a questão do tempo.
essa disciplina, ela foi desenvolvida no primeiro semestre desse ano, numa disciplina do mestrado que a gente tem sobre trabalho plataformizado aqui na UTF-PR. A gente está iniciando também um pouco o debate nessa temática. É com o professor Então, Fernando? o Fernando Viana, não, ele estava junto agora com a professora, só que foi com a professora Georgiana Batinga. Ah, tá certo. A professora Viana Legal. chegou só para agregar com a gente também, Que maravilhoso. bom. Então foi por conta disso. A gente teve ali a questão de 2 a 3 meses para conseguir realizar essa análise junto com as disciplinas, seminário, dissertação. Então, assim, a vida do acadêmico acaba acumulando um pouco. Então, realmente, eu vejo essa necessidade, eu pretendo aí, no projeto futuro, analisar um pouco mais essa questão longitudinal, então, iniciando ali desde do início dessa nova dinâmica de trabalho que a gente teve. E sobre análise temática, realmente, professora, quando a gente fez a definição, a leitura e a categorização, a gente fez baseado na análise de conteúdo de Bardan. Então, analisou completamente os artigos, fez essa questão. E realmente eu esqueci, porque a análise temática, ela entra ali, Brown e Clark, elas vão entrar no finalzinho, quando a gente fez a gente recategorizou os resultados, então a gente fez definições temáticas. Então, aí ela acabou fugindo um pouco, eu acabei não citando isso ali nas conclusões. Então, acho que seria mais isso. Então, a gente fez para leitura e definição, essa redistribuição, análise de Bardan, e para fazer essa categorização final, a gente redefiniu ali uma análise temática que gerou ali 4 temas que a gente acabou trabalhando nesses grandes temas. E realmente, as contribuições que a professora fez realmente estão muito alinhadas com o que os dois avaliadores fizeram ali no trabalho. E é uma temática que me interessa muito, né? Quem sabe aí a professora Ana Carolina, para ano que vem, não tenha também uma abertura para um novo orientando. E falando um pouquinho ali do trabalho da Edná e da Maitê, acho que todos, por mais que a gente pegue pessoas e temas um pouco diferenciados, todos estão caminhando ali para o funil da precarização. Quando a gente vê isso, né? A Edná falando ali dessa questão do empreendedor, que querendo ou não, não deixa de ser um trabalho mediado por plataforma, porque ele vai ter que estar ali, ele vai ter que entrar no iFood, ele vai ter que entrar em alguma plataforma, seja Instagram, seja Facebook, para divulgar esse trabalho. Então ele está entrando dentro dessa plataformização também, e com esse discurso de sou empreendedor. Já quando a gente vai para Maitê, é aquilo mesmo que a professora falou, só reforçando, né? O terceirizado ele já é precarizado. Só que daí, quando você entra nessas dinâmicas, você está precarizando o que já é precarizado. Então, a gente precisa de uma discussão um pouco mais profunda sobre isso. E daí é aquilo que eu falei também um pouquinho no meu trabalho. Os trabalhadores até então, até pegando aquela frase da Maitê, pelo menos é um CLT, eles estão querendo um pouco mais de segurança, eles querem uma estabilidade, eles querem realmente uma segurança de, opa, amanhã eu vou ter um trabalho. Eu vou ter o que fazer. Por exemplo, no caso da Edna, desse empreendedor, opa, eu vou conseguir vender. Eu vou ter realmente insumos para que eu consiga realizar esse trazer o dinheiro para dentro de casa. Então, acho que até parabenizar a professora, parabenizar o Emiliano, o Emiliano não, desculpa, o Geraldo, por essa temática, que eu acho que é algo que a gente vai conseguir crescer muito dentro do SEMEAD, por ser um tema relevante que realmente está entrando em discussão. E parabenizar a professora e o Geraldo, então, por esse início, esse pontapé inicial e desejar sucesso. Obrigada. Obrigada. Eu também espero que a gente continue crescendo com a quantidade de trabalho, porque o mundo do trabalho ainda precisa. A gente estava falando aqui, né, sobre esse trabalho de Uber e tal. Parece que os resultados dizem as mesmas coisas e tal. Sim, mas a gente não teve nenhuma mudança ainda na legislação. A mudança que a gente teve agora foi permitir que esse trabalhador trabalhe 12 horas. Que é uma agressão ao que a gente já viu na CLT. Então, a gente precisa ainda muita discussão, especialmente, né, do ponto de vista da regulamentação desse trabalho. Talvez, se a gente conseguir alguma mudança nesse trabalho, a gente venha depois com vários trabalhos falando das mudanças, como isso melhorou a qualidade de vida desses trabalhadores, né? Obrigada, gente. Agora está aberto. Se o pessoal aqui, né, que não é apresentador, quiser fazer uma questão, fazer um comentário, a gente tem 12 minutos, é agora ou nunca. Oi, gente. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Tudo bom? Eu sou Emiliano, sou pós-doutorando na UFC. Eu desenvolvo um projeto de pós-doutorado com a professora Gisele também, né? Minha colega. A gente é orientado pela professora Ana Paula, né, do nosso programa. A gente fala sobre empreendedorismo, né? Microempreendedores individuais e relações, né? A questão dos vínculos, comprometimento e entrincheiramento.
E é muito interessante quando a gente encontra resultados, né, Gisele, que é, comungam com aquilo que a gente também já encontrou, né? A gente não está pesquisando precarização, mas a gente encontra precarização lá nos microempreendedores individuais, né? Então, fazendo esse link até com o trabalho da Ednar, né? Então, os dados, eles falam que o empreendedor no Brasil, né, o microempreendedor no Brasil, ele vive como trabalhador, ele não é o empresário. A maioria dos empreendedores, microempreendedores no Brasil, os dados vão mostrar isso, né? Dados quantitativos, que ele vive como trabalhador, né? Ele não é o empresário que é dono de si, né? Como a gente prega. Então, eu acho que quando vocês trazem, né, os trabalhos de vocês, inclusive, parabéns, né, aos três autores pelos trabalhos, a gente consegue ver realmente essa realidade, né? E eu queria parabenizar, né, todos e principalmente também o Geraldo, a Gisele, né, por esse tema, né, dentro da área de GP. Que bom, né? A gente já foi um sucesso. A gente tem 5 sessões, né, Geraldo, se não me engano, 3 virtuais, 2 presenciais, né? Então, assim, isso a gente já vê aí que é o resultado realmente que a necessidade que a gente tinha de debater isso, né? Então, assim, basicamente era só mesmo para parabenizar vocês e a gente tá junto aí nessa luta, né? Porque acho que quanto mais a gente pesquisa isso, pessoal, sobre precarização, terceirização, plataformização, mais a gente encontra resultados que, poxa, tem que mudar. Entendeu? Porque a gente tem resultados muito fortes, então as nossas pesquisas, elas precisam, realmente a gente precisa divulgar, a gente precisa, porque isso é base, né, para que, sei lá, leis possam ser modificadas, né, o trabalhador ele precisa ter aí sabe, assim, tem que ter ações, né, práticas que a gente tente mudar isso, né, no sentido de realmente beneficiar o trabalhador, que é a pessoa que mais sofre, né. Só uma coisa no teu trabalho, Maite, eu fiquei muito. Tu trouxe um relato sobre a pessoa assinou a demissão sem saber. Gente, isso é um crime. Sabe, assim, eu fiquei, assim, chocado Não li o trabalho, mas pela apresentação, né? Então, assim, gente, sabe, assim, dá uma revolta, né? De tudo isso. Mas, enfim, parabéns a todos. Isso que o Emiliano falou é um relato muito forte, Maite, e esqueci de falar, mas muito importante. Talvez até a gente gosta de fazer. Eu não sei muito, mas quem gosta de fazer títulos criativos, né? Talvez tirar uma parte desse relato lá e jogar na tela, no título, para chamar atenção, porque é isso. As empresas fazem coisas absurdas com os trabalhadores. E isso tudo mediado pelo medo de perder o emprego, né? Pelo medo, considerando o contexto da empresa, da cidade pequena, que não tem emprego para todo mundo, que eu tenho medo de não ser CLT. Então, esse é o relato mais importante aí da sua pesquisa para mim também. Acho que só até coloquei um comentário ali no chat. Acho que é isso, Emiliano. Eu acredito nisso, né? A pesquisa como provocadora de mudanças, provocadora de desconfortos. Acho outro ponto que a professora Gisele traz, a importância de usar os termos de precarização, de violência, de assédio moral. A gente tem que dar nome, né, às coisas, porque eu digo para os meus alunos muito isso. As palavras têm poder. E é nesse choque da gente deflagrar as violências, deflagrar os processos de assédio, que a gente começa a criar esse movimento de mudança, né? Eu, como educadora, acredito, né? Tanto que agora, à tardinha, eu apresento um trabalho sobre assédio moral, também de uma orientadora, de uma orientanda de TCC, e é sobre isso, né? É sobre causar barulho, causar desconforto, para a gente ir, né, de certa forma, buscando essas mudanças e melhorias. Muito obrigada pelas colocações. Perfeito. Nem sei se o Adriano está aqui, quer falar, mas ele botou um comentário aqui que é super relacionado a isso, né? Que tem um discurso das plataformas, no caso do trabalho de plataforma, de se apropriar desse termo empreendedorismo para justificar, né? Então, falando da importância da gente voltar, nós que somos da academia, usar os conceitos da maneira correta, porque os conceitos são deturpados com os interesses, né, escusos que se tem aí. Então, usar os termos corretos e defender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é muito importante. Adriano, quer falar? Eu não tô ainda muito enfronhado na literatura do campo, mas eu trabalho basicamente no meu doutorado com a questão da psicologia comportamental relacionada às tecnologias digitais. E já faz uns 3 anos que eu venho observando essa questão do discurso. O mesmo
estranhamento da tua tese, o mesmo estranhamento da corrida do Uber há 3 anos atrás. Eu fiquei horas discutindo com alguns motoristas de aplicativo, onde eles se entendem como empreendedores. Quer dizer, eles não conseguem perceber o que é risco do negócio, o que é autonomia, o que é você estar com uma relação precarizada. Então, um aspecto que daria um paper maravilhoso é essa questão de, ao passo que você tem a disruptura da entrada da tecnologia, das plataformas, você tem uma disruptura de discurso, ao passo que ela consegue mudar a legislação, porque ela vai contra a legislação e ela cria um ambiente digital que está fora do padrão da legislação e ela se impõe enquanto negócio, enquanto plataforma. Ela impõe também o que ela entende como discurso conveniente. É impressionante isso. Eu olharia com muita calma, porque quando a colega abriu o trabalho e falou o indivíduo, o empreendedor individual autônomo, algo do gênero, e ele faz isso do cachorro quente à plataforma digital, eu falei, calma, calma. De novo, precarização, por um lado, ainda que seja para matar a fome, o pequeno empreendedorzinho, que é aquele cara da Idade Média, que entregava lá os seus sapatinhos por produção para o outro. Quer dizer, eu acho que tem um universo grande para explorar entre essas tipologias de maneiras de sobreviver e aonde a gente vai ter as relações de trabalho, o discurso das grandes empresas. Acho que é um universo muito rico a ser explorado. E essa questão comportamental me chama muito a atenção. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vai ter que lutar com os discursos, seja com relação aos indivíduos na rede, os indivíduos dentro das plataformas digitais e agora os prestadores de serviço em geral que não sabem muito bem o que são dentro desse universo digital. É um mundo realmente novo. É um mundo novo e, como toda mudança, a gente não sabe muito como se pontuar, mas agora a gente está começando a ver que tem algumas características que já estão lá, só o nome das profissões que mudaram, né? O tipo de serviço mudou, mas novos formatos de velhas precarização, né? No final das contas, é sobre, E porque eu tenho a minha nós, moto, eu opero lá pela Uber, você é o mesmo entregador que já existia, só que antes ele tinha CLT e você não tem. Essa é a grande questão, né? e com o risco de nós pesquisadores, quando nós afrontamos esse modelo, nós somos taxados de estar entrando num campo político, e não é isso. A gente só está observando a sociedade dizendo, gente, cuidado, esse discurso é muito perigoso. E nós estamos numa época de polaridades, de extremos, onde qualquer discurso que você tenha, ainda que ele seja neutro, fruto de uma observação, ele é considerado um discurso engajado. São tempos muito perigosos, essa questão da força das plataformas de uma maneira geral sobre a sociedade. A gente não percebeu ainda aonde isso vai nos levar, mas agora com inteligência artificial nós temos mais um perigo vindo. Isso vai ganhar uma relação exponencial tremenda. E eu acho que é um campo realmente que nós temos que nos dedicar, com certeza absoluta. Eu vou só fazer esse comentário de que eu acho muito difícil que a gente faça qualquer tipo de pesquisa e análise neutra, né? Eu sou do um viés de quem faz pesquisa qual de que tudo é político, não tem como desassociar. E é claro que a gente está muito, né, cheio de dedos para falar disso no momento histórico político que a gente está vivendo, mas não tem outro jeito, porque se a gente não falar, as pessoas vão morrer de trabalhar. Então, ou a gente fala agora, né? Mas esse é um posicionamento político. Não, é um posicionamento sobre o trabalho. Se defender a redução da escala 6 por 1, de defender que as pessoas trabalhem só até 8 horas por dia em vez de 12, é político, então estamos sendo políticos, porque senão a gente, né, não tem mais vida. Acho que a discussão de fundo é o quanto a gente quer viver, o quanto a gente quer transformar a vida em trabalho apenas, né? Sem falar das questões do impacto na saúde mental que o trabalho traz, né? Que a precarização traz para a saúde mental do trabalhador, aí a gente vai numa esfera longe, né? A gente tem 2 minutos. Eu vou dar. O Geraldo quer fazer um comentário. Alguém quer fazer mais algum comentário? Para fecharmos. Não, gente, só para. Não sei se vocês estão vendo, meu vizinho resolveu destruir o apartamento dele hoje, então tá uma bateção aqui.
Não, eu só queria agradecer mesmo, parabenizar aí os autores dos artigos. Eu acho que é uma sessão que tem 3 textos, né, com diferentes enfoques, mas todos se conectam para mim num ponto muito central, e aí até pegando um gancho da fala da Gisele, né, são faces de um mesmo fenômeno, né? São diferentes formas de mascarar a precarização pela via da autonomia, da flexibilidade, né? A Edna discutiu muito isso no artigo. E aí eu acho que vale destacar, né? O que todos os contextos que vocês apresentaram prometem aos trabalhadores é a liberdade, mas o que entregam é insegurança. E aí acho que é importante na continuidade dessas pesquisas a questão da resistência que o Rodrigo mencionou no texto dele, né? Eu também trabalhei na minha tese sobre resistência. Eu acho que isso é fundamental para a gente ampliar e discutir esses temas com um posicionamento, sim, que acho que realmente deve ser político, né? E então é só isso, só para fazer um fechamento, até por conta do horário. Parabéns novamente, obrigado por terem se submetido ao nosso tema e parabéns, agradecer a Gisele aí pela excelente condução. Obrigada, Geraldo. Obrigada, gente. Achei que foi ótimo. Acessem aqui o link que o Rodrigo colocou para avaliar a sessão, né? Para a gente ver como é que a gente melhora, como é que está indo o SEMEAD. Hoje é só o primeiro dia. Tem sessão virtual amanhã, tem muito workshop, muitos debates. E quem for para o presencial, eu também vou estar lá. Eu, Emiliano, Geraldo, nos encontramos lá. Certo? Abraço a todo mundo e um bom dia. Bom dia, Fazer professora. uma foto Obrigada. aqui. Ai, Oi. desculpa, eu Faz esqueci, eu faz sempre o esqueço. print, faz o Não, print, Vamos mas Gisele. Fazer uma aproveitar. fotinha, por favor. Obrigado por lembrar, Geraldo. Alguém vai fazer? faz aí, Estou Edna. fazendo, então. Obrigada. Agora tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.